Então, vamos falar, então, dos grandes filos, né, de animais, começando, então, pelo filo dos poríferos. Né? Os poríferos. Os representantes poríferos são as esponjas. É isso? Gente, claro, todo filo, né, ele é dividido em classes, as classes são divididas em ordens, né, as ordens são divididas em família, gênero, espécie, tal, né? Mas as classes de poríferos não são importantes, tá? Então, por isso que eu coloquei, a classe não é importante, aí não precisa se preocupar com a subdivisão do filo dos poríferos, não, certo? Em termos de características embrionárias, os poríferos não são classificados. Existem três características embrionárias. Tá? Nós já estudamos embriologia, né? Nós já estudamos embriologia. Então, existem três características embrionárias, tá? Que a gente estuda. Primeiro, se o animal é diblástico ou se ele é triblástico. Se tem 2 folhetos embrionários ou 3 folhetos embrionários. Porífero não entra nessa classificação. Tecnicamente, porífero não tem folheto embrionário. Tá? Então, ele não entra nessa classificação. Outro critério que a gente usa na classificação, né, critério embrionário, é o destino do blastóporo. Que o animal pode ser protostômio ou deuterostômio. Protostômio, quando o blastóporo dá origem à boca, blastóporo é aquele orifício do embrião, o primeiro orifício que surge no embrião. Quando ele dá origem à boca, o animal é chamado protostômio. Quando ele dá origem ao ânus, o animal é chamado deuterostômio. Mas eu só posso usar essa classificação para animais que têm boca e ânus, que tem o chamado tubo digestivo completo, com boca e ânus. Porífero nem tubo digestivo não tem. Nem boca, nem ânus. Tá? Então, não posso usar essa classificação. E a terceira classificação é se o animal tem o corpo maciço, chamado acelomado, se ele tem um celoma, que é uma cavidade dentro do mesoderma, celoma é uma cavidade dentro do mesoderma, tá? Ou se ele é pseudocelomado. Ele tem uma cavidade, mas essa cavidade não está dentro do mesoderma. Então, os animais acelomados, o mesoderma deles é maciço. Lembra que nós temos 3 folhetos embrionários, né? Ectoderma, endoderma, mesoderma. Quando o mesoderma é maciço, o animal é chamado acelomado. Quando ele tem uma cavidade dentro do mesoderma, ele é chamado celomado. Cavidade dentro do mesoderma. Agora, quando tem uma cavidade entre o endoderma e o mesoderma, então essa cavidade não é um celoma verdadeiro, então ele é chamado pseudocelomado. Agora, isso só funciona para animal triblástico. O porífero não é triblástico. Não é diblástico nem triblástico. Não tem tubo digestivo. Né? Ele não entra em classificação nenhuma dessas aí. Tá certo? Então, isso aqui para porífero, ó, não serve. São classificações baseadas no desenvolvimento embrionário. Porífero classifica nada disso. E porífero não tem sistemas. Até porque os poríferos não têm tecidos verdadeiros. Tecidos se organizam, formam os órgãos formam sistemas. Então, não tem sistema respiratório, circulatório, digestivo, não tem nada disso. Esse negócio de não ter tecido verdadeiro é um pouco controverso, tá? Não é um ponto pacífico, não. Conforme a gente falou já na botânica aí. A questão, tem escolas dentro da biologia, né, linhas de pensamento dentro da biologia, que não concordam com esse negócio de não possuir tecidos verdadeiros. Certo? Mas os livros de ensino médio trazem desse jeitinho que está aí. Os poríferos, eles sofreram uma evolução há 600 milhões de anos atrás, chamado período cambriano, sofreram uma evolução que está desenhada aí embaixo à direita. Eles tiveram uma mudança na forma do corpo, que são chamadas esponjas tipo asco, sícon e leuco. Os poríferos, eles têm poros, daí o nome dele, né? Feros quer dizer aquele que possui poros, possui poros. Poros em volta do corpo, por onde entra a água,
pode ser água do mar, pode ser água do rio, da lagoa, tá? Tem porífero de água doce. A água entra levando oxigênio, levando pequenos organismos que vivem na água, algas microscópicas, bactérias, protozoários, tal, que são capturados por células que revestem a esponja por dentro. Então, esse tipo de revestimento por dentro ele mudou na evolução das esponjas, certo? De um padrão mais simples, chamado asco, para um padrão com dobras, chamado sícon, esse padrão com câmaras, né? Em que a água passa por várias câmaras microscópicas, onde pode ocorrer a captura de alimento. Então, esse desenho aqui à esquerda de tudo, tá? É um pedaço da parede aqui da esponja, ó, ampliado. Esse pedaço aqui é ampliado. Então, tem um revestimento por dentro, interno, que é responsável pela captura de alimento, e tem um revestimento externo, que é de proteção mesmo, né? Externo. Então, esse revestimento externo é formado por células achatadas, chamadas pinacostos. Tá? Forma o revestimento externo. Já o revestimento interno é formado por essas células que têm um colarinho, um flagelo, que são chamados coanócitos. E tem uma célula que liga o revestimento externo e interno, que é o porócito. Então, é por esse porócito que entra água, alimento, né, oxigênio dissolvido na água e tal. Então, a água entra por aqui, ó, pelo porócito, trazendo, né, oxigênio, O2, né, pequenos organismos aqui para a cavidade do corpo da esponja. Esses pequenos organismos são capturados por esse flagelo. Isso aqui roda, né, isso aqui tem faz um movimento em espiral. Então, cria um vórtice, né, um redemoinho, que puxa esses organismos aqui para dentro, são fagocitados e digeridos dentro dos coanócitos, digestão dentro da célula. Então, pinacócito, revestimento externo, coanócito, captura de alimento, porócito, passagem de água. E entre os pinacócitos e coanócitos, existem essas células aqui chamadas amebócitos. Parece amebas, né? Amebócitos, ficam andando aqui nessa região. Essas células, seus amebócitos, elas têm um tanto de função. Então, elas estão relacionadas com a enorme capacidade de regeneração das esponjas. Se você cortar uma esponja em 10 pedaços, ela regenera 10 esponjas. Tá? Regenera 10 esponjas. O coanócito captura o alimento. Se o coanócito não der conta de digerir o alimento, ele passa para o amebócito termina a digestão. E o amebócito também é responsável pela produção dos gametos masculinos e femininos. O amebócito também produz os chamados elementos de sustentação, que são espinhos minerais, né, espículas minerais, calcário sílica, que são essas linhas que vocês estão vendo aqui. Ó. Isso aí são espinhos, tá? De sustentação. Tem uns que têm 3 eixos, tem uns que têm 6 eixos, tem vários tipos. São elementos de sustentação do corpo da esponja. E fibras proteicas de espongina. Espongina é uma proteína, tá? Muito parecida com colágeno. Então, aqui estão as fibras de espongina vistas ao microscópio eletrônico. Fazem parte da rede de fibras de espongina de sustentação do corpo da esponja. Tá certo? Então, esses elementos de sustentação, espículas e espongina, são produzidos pelos amebócitos também. A esponja pode ter só espícula, pode ter só espongina ou pode ter os dois. Tá? Pode ter os dois. Então, na evolução de esponja, né, que foi 600 milhões de anos atrás, aumentou essa área vermelha, ó, tá? Essa área vermelha aí, que é a região dos coanócitos. Então, você vê que ela dobra, né? Então aumenta a superfície de captura de alimento, e depois faz essas câmaras aí, que são milhares, tá, gente? O desenho não passa nem perto da realidade, são milhares de câmaras. A água passa por dentro dessas câmaras e tem a captura de alimento, que sobrar,
sai ali por cima. Agora, e não pode chamar isso aqui de tubo digestivo, tá? Ah, por que não, Ramon? Porque não tem enzima digestiva lá dentro. Tá certo? Então a água entra pelos poros, passa por essa cavidade lá dentro, só o torto aqui, passa por essa cavidade lá dentro e sai lá por cima. E aí ocorre a captura de alimento, né, que é mais eficiente nas esponjas do tipo leuco. Então, porífero é isso. Tá? Você pega um livro e fala 4 páginas de porífero, mas não interessa é isso aí. Certo? O que interessa de porífero é isso aí. Essas 4 células, tá? Os elementos de sustentação e os tipos estruturais de esponja. Filo dos quinidários, antigamente chamados de selenterados. Então, nós temos representantes a hidra, tá? Isso aqui é uma hidra, aqui do lado também. Os corais, né? Aqueles corais que tem no litoral, nos recifes de corais. Né? Anêmona, esse aqui é uma anêmona. E as águas vivas. Tá? Então, são os representantes dos quinidários. Tem um outro representante aqui do lado, que é a chamada caravela portuguesa. Caravela portuguesa são vários indivíduos juntos, é uma colônia, tem um indivíduo flutuador e tem outros indivíduos que formam tentáculos aqui para baixo. Parece uma água viva, mas não é uma água viva. Ela flutua na água. Ela flutua, ela fica para fora. Provoca muito acidente, muita queimadura nesses tentáculos aí da caravela. Tá? Você chama caravela portuguesa, mesma coisa. A sistemática dos quinidários, eu vou só citar por desencargo de consciência, mas duvido que eles perguntem isso aí numa prova. Tá? Você tem 3 classes, a classe hidrozoários, a classe sifozoários e a classe entozoários. São 3 classes, depois eu falo um pouquinho delas. Tá? Características embrionárias, aquelas que eu falei que você está de porífero, eles só tem uma, eles são diblásticos. São diblásticos, 2 folhetos embrionários, ectoderma e endoderma. A gente não classifica eles também de protostoma e deuterostoma, nem acelomado, pseudocelomado e celomado, porque eles não têm tubo digestivo completo, só tem boca, e não tem mesoderma, são diblásticos. Então, a gente não classifica nesses outros critérios. Então, só diblástico. E dos sistemas, eu coloquei aqui, gente, olha, eu coloquei aqui os 5 sistemas mais importantes. Tá? Coloquei os 5 sistemas mais importantes, circulatório, respiratório, digestivo, excretor, nervoso. Eles só têm o digestivo e o nervoso. Eles não têm circulatório, respiratório, nem excretor. Ué, mas como é que os nutrientes passam nas células, oxigênio, excretas? Tudo por difusão. O oxigênio atravessa a parede do corpo, entra dentro da célula, o CO2 sai, os excretas saem na água. Tá? Tudo por difusão, não tem sistema para isso não. Mas tem sistema digestivo, agora tem. Tem uma cavidade digestiva, onde lança enzima digestiva, onde ocorre digestão. Então, eles têm sistema digestivo. E tem um sistema nervoso primitivo, mas tem. Porífero não tinha nada disso. Tá? Importante, no ciclo de vida de um quinidário, eles podem vir na forma de pólipo ou na forma de medusa. Então, o pólipo, igual essa hidra aqui, ó, geralmente está associado a um suporte, né? Uma região aí onde ele se prende, tá? No substrato. E a medusa nada livremente. Então, presta atenção, presta atenção. Pode ter forma de pólipo e forma de medusa. Alguns só têm pólipo. É o caso da hidra, que é da classe hidrozoa. As anêmonas dos corais, que são da classe antozoa. Isso aqui é uma anêmona, tá vendo? É só o pólipo. Tá? Agora, outras têm ciclo reprodutivo, onde pólipo dá origem à medusa e medusa dá origem a pólipo. Opa! Então, eles passam por 2 fases. Então, é o ciclo reprodutivo com alternância de gerações.
igual a gente acabou de ver em planta. Ah, gametófito e esporófito? Não, sou. Gametófito e esporófito é em planta. Isso aqui não é planta. Não pode chamar de gametófito e esporófito, não. É pólipo e medusa. Tá? Pólipo e medusa. Não tem nada de gametófito e esporófito, não. Pólipo e medusa. Então, quando predomina a fase de pólipo, é a classe hidrozoa. São os hidrozoários. Quando predomina a fase de medusa, é a classe sifozoários. E os antozoários só tem pólipo. Nunca tem medusa. Nunca tem medusa. Só tem pólipo. Amor, isso aqui compliquei nesse treino. Não precisa esquentar a cabeça com isso, não. Tá? Então, hidrozoários predomina a fase de pólipo. A hidra é um hidrozoário, ela só tem pólipo. Tá? Sifozoários predomina a fase de medusa. E antozoários só tem pólipo, mas tem ligeiras diferenças aí, são os anenos corais, classe antozoa. Agora, atenção. No revestimento externo, principalmente nos tentáculos, tem uma célula chamada quinidócito. Isso é uma célula. Tá vendo? Olha o núcleo dela aqui, ó. Olha o núcleo dela aqui. Isso aqui é uma célula. O núcleo dela está aqui. Dentro dessa célula, tem uma organela, que é esse negócio azul aqui, ó, chamada nematocisto. Então, atenção. A célula é o quinidócito. A organela nematocisto está dentro do quinidócito. Esse nematocisto tem um fio, um filamento, está vendo enrolado aqui? Mergulhado num líquido que provoca queimadura. Se for num pequeno organismo, mata. Tá? Então, quando um pequeno organismo está nadando ali, ó, e esbarra no tentáculo, ele esbarra nesse filamentozinho da célula aqui, tá vendo? Ele esbarra nesse filamento. Deixa eu fazer maior aqui. O organismo está nadando aqui, ele esbarra nesse filamento. Isso provoca uma alteração na organela que está lá dentro, que é o nematocisto, que aquele filamento sai, ele inverte. E aí ele acerta o organismo que estava nadando ali em volta. E injeta veneno, que esse líquido que provoca queimadura, injeta veneno dentro desse organismo e mata esse organismo. Tá? Então, isso acontece principalmente nos tentáculos, onde captura esse organismo e ele é jogado para dentro da boca. Em cima tem uma abertura que é a boca. A medusa faz a mesma coisa, só que a boca dela é embaixo. A boca dela é embaixo. Então, principalmente nos tentáculos, existe essa célula chamada quinidócito, que deu origem ao nome quinidário. Quinidário é por causa do quinidócito. Tá? Célula de revestimento, do revestimento, que tem a organela que provoca queimadura. Agora, se você encostar, então, aqui nos tentáculos aqui da água-viva, da medusa, você vai ter queimadura por causa disso aqui. Ó. As células dos tentáculos, os quinidócitos, vão disparar veneno nas células da sua pele. Vão penetrar na sua pele, vão injetar veneno. Aí vai dar queimaduras extremamente dolorosas. Tá? Principalmente águas vivas e caravelas. Tá? Deixa eu escrever aqui, caravela. É esse organismo aqui, esse quinidário. Bom, então, porífero e quinidário são os dois filos mais simples. Tá? Porífero e quinidário são os dois filos mais simples. Não precisa esquentar a cabeça demais com eles, não. Tá? É isso aí, se souber isso aí, já está sabendo muito. Já está sobrando já. Tá? Você com essa informação aí já está sobrando informação. Bom, agora vamos para dois filos muito importantes, porque eles são os eumintos, vermes. Euminto com H. Euminto com H
quer dizer verme. Então, o primeiro grupo de vermes são os vermes plate, achatados. Vermes achatados, plateumintos. E aí nós temos a planária, que é esse bichinho aqui. O verme da xistose é esse casal que está aqui. E as tênias ou solitárias, que estão representadas aqui embaixo. Tá? São os três principais representantes do fitoplatelminto: a planária, verme da xistose e a tênia. Planária pertence à classe dos turbelários, que são plateumintos de vida livre. O verme da xistose pertence à classe trematoda e as tênias ou solitários pertencem à classe cestoda, ou classe dos cestodos. Os plateumintos são triblásticos. Então, se eles são triblásticos, tem 3 folhetos embrionários, então eles têm mesoderma. Se eles têm mesoderma, eu tenho que classificá-los. Só que o mesoderma deles é maciço. O mesoderma deles não tem cavidade. Então, eles não têm celoma. Então, eles são acelomados. Eles são acelomados, são triblásticos acelomados. Tá? Então, o mesoderma deles é maciço. Para quem não está lembrado, existe o endoderma, que é o revestimento do tubo digestivo, o ectoderma, que vai dar origem à pele. Imagina um animal cortado. Tubo digestivo, endoderma, pele, ectoderma, e tudo isso aqui é mesoderma. Então, nos plateumintos, esse mesoderma é maciço. Eu teria que colorir isso tudo de vermelho aqui, ó, sem deixar espaço. Não vou fazer isso, é gastar um tempão danado, não vou fazer isso. Tá? Mas o mesoderma é todo maciço, não tem espaço aqui. Tá certo? Nem dentro do mesoderma, nem entre mesoderma e endoderma, não tem espaço nenhum aqui. Então, isso é o acelomado. Esse é o animal que a gente chama de acelomado. Tá? E tem mesoderma, mas não tem cavidade no corpo, cavidade mesoderma. Tá? Ainda não tem sistema circulatório respiratório, tem o digestivo e nervoso, e pela primeira vez, então, aparece o sistema excretor. Gente, são detalhes que se te comentar. O sistema nervoso de Cnidária, esse desenho, inclusive, é para mostrar o sistema nervoso. Esse desenho aqui, ó. As células nervosas são espalhadas pelo corpo. Não existe um local que tem mais células nervosas, tá? Não existe. As células nervosas são espalhadas. A gente chama isso de sistema nervoso difuso, tá? Células nervosas são espalhadas pelo corpo. Agora, nos plateumintos, o sistema nervoso vai dar um passo adiante, porque vai formar locais de acúmulo de célula nervosa bem debaixo desses olhinhos aqui da planária, aqui na cabeça. Tem 2 locais de acúmulo de célula nervosa, são chamados gânglios, de onde partem cordões nervosos, fibras nervosas, para o resto do corpo. Então, esse é o chamado sistema nervoso ganglionar. Tá? É um sistema nervoso mais evoluído, inclusive com a formação de uma cabeça. Né? Uma região que explora o ambiente. Tem esses olhinhos aí que não formam imagem, mas indicam se tem luz, se não tem. Tá? São chamados ocelos. Certo? Então, o plateuminto já tem cabeça. Ele tem, o xistosoma tem, a tênia tem. Tá? Então, isso é a primeira parte, a parte que vai na frente que explora o ambiente. Então, tem digestivo, tem nervoso, que Cnidária também tinha, mas é o primeiro grupo a ter sistema excretor. E o sistema excretor forma 2 tubos ao longo do corpo. 2 tubos, está aqui, esse aqui seria o tubo, ligado em milhares de pequenas células, chamadas células flama, que pegam os excretas e bombeiam os excretas para dentro desses ductos, para dentro desses canais. As células flamas, elas têm flagelos ou cílios, tem gente que prefere chamar de cílio. Elas têm cílios ou flagelos aqui, ó.
Então, ela bombeia, ela pega os excretas e joga os excretas dentro desse tubo, e desse tubo o excreta é jogado para fora do corpo. Então, esse é o primeiro sistema excretor nos animais, tá? Sistema excretor com células flama. Células flamas ligadas a indutos excretores. Bom, planário é o principal representante plateuminto, é o modelo de estudo. Tá? O tubo digestivo é incompleto, tem uma boca que, inclusive, é uma abertura debaixo do corpo por onde sai uma faringe que chupa o alimento igual um aspirador de pó. Só tem essa entrada aqui. Tá? Então, ele se alimenta por essa abertura. Não gostou, tem que botar para fora por essa abertura. Ele não tem outra. Só tem boca, não tem ânus. Tubo digestivo incompleto. Sistema excretor com as células flama, sistema nervoso com os gânglios, né? Na região da cabeça. Sistema nervoso ganglionar. Tem gente que chama de cérebro, mas é um certo exagero. Né? Cefalização, que é a formação da cabeça, e simetria bilateral. Cefalização e simetria bilateral são muito importantes porque são os primeiros animais a ter isso. Tá? E daí para frente, quase todos os animais vão seguir esse padrão. Então, a planária tem um aspecto importante na evolução animal, porque ela inventou a cabeça e a simetria bilateral, lado direito e lado esquerdo do corpo. E quase todos os animais aí para frente vão seguir esse padrão, exceto os adultos da estrela do mar, por exemplo, né, os equinodermos, que não seguem esse padrão. Mas o resto todos seguem esse padrão, cabeça e simetria bilateral. Então, planária é o principal representante, não é parasita, conforme eu falei, planária é de vida livre, todos os turbelários são de vida livre. Schistosoma mansoni é o verme causador da xistose, então nós vamos falar aí na aula de verminose. E Taenia solium, essa primeira aqui, Taenia saginata, essa segunda aqui, são causadores da tenise. Aqui são as cabeças das tênias com ventosas em volta, né? E Taenia solium tem um conjunto de ganchos também em cima da cabeça. Gente, tem uma observação que é importante, que as tênias são animais que não têm tubo digestivo. Nada. Tá? Tem boca, não tem ânus, intestino, não tem nada. Ué, como é que elas fazem para se alimentar? Elas vivem no seu intestino, você digere o alimento e ela absorve. Então ela é terrível. Porque além dela comer sua comida, ela aproveita do seu trabalho. Quer dizer, você gasta energia para digerir o alimento e tal, produzir enzima digestiva e não sei o que mais, e ela simplesmente absorve. Tá? Ela não tem trabalho nenhum. Certo? Então, isso é o filo dos plateumintos. Filo dos nematodos, antigamente chamados de nemateumintos ou asqueumintos, filo dos nematodos, representante principal, a lombriga. Está ela aqui embaixo, fêmea e macho. E o verme do amarelão, que na verdade são dois vermes, né? São duas espécies, Celostoma duodenale e Necátor americanus. Eles têm essas bocas aí com dente, eles são pequenos, tá, gente? 2 centímetros. Mas eles mordem a parede do intestino e se alimentam de sangue. Então, sobre lombriga e sobre o verme do amarelão, com detalhe da doença, nós vamos falar na aula de verminose, tá? Agora, não é todo nematóide que é parasita, não. Existem nematodos que vivem no solo, de vida livre. Agora, tem uns que vivem no solo e parasitam raiz de planta. É muito comum, tá? Algumas plantações sofrem com nematodos, tá? Que parasitam a raiz de planta. Café, por exemplo, sofre com nematodo. As classes de nematodos não são importantes. E aí, pela primeira vez, tem as 3 características embrionárias. São triblásticos, protostômicos, quer dizer, o blastóporo dá origem à boca. Protostômio, blastóporo dá origem à boca. 3 folhetos embrionários, né? Ectoderma, endoderma, mesoderma. Blastóporo dá origem à boca. E falso celoma. O que é um falso celoma? É uma cavidade que não está no mesoderma. Ela está entre o endoderma e o mesoderma.
entre o endoderme e o mesoderme. Então, não é um celoma verdadeiro. Tá? Como assim, Ramon? Não entendi. Eu tenho endoderma, eu tenho ectoderma. Aí o mesoderma preenche um espaço aqui, ó. O mesoderma preenche um espaço aqui. E entre o mesoderma e o endoderma tem uma cavidade. Então, essa cavidade chama pseudoceloma. Tá? Então, você tem endoderma, ectoderma, mesoderma e um espaço entre o endoderma e o mesoderma, que é o pseudoceloma. Certo? Mesma coisa de plateuminto, não tem circulatório respiratório, mas tem digestivo, excretor e nervoso, igual plateuminto. Lombriga é um modelo de estudo. Lombriga tem dimorfismo sexual. Esse maior é a fêmea. Esse menor é o macho. O macho, além de ser menor do que a fêmea, ele tem a extremidade do corpo enrolada. Tá? Às vezes nem é tanto assim, não. Tá? Às vezes é só uma dobrinha assim, pronto. Tá? Esse aqui já está quase formando uma espiralzinha aí, né? Mas não é sempre assim, não. Tá bom? Então não fica achando que vai ser sempre assim, não. Você vai ver muita lombriga e vai achar que é fêmea, porque não é exatamente desse jeito. Mas a dobrinha só já é o suficiente para você classificar o bicho como macho. Dimorfismo sexual é isso, macho diferente da fêmea. Primeiro organismo a ter tubo digestivo completo. Né? Os nematóides são os primeiros a ter tubo digestivo completo. Beleza? Então, classe nematóida, gente, não tem muita gente falar agora, não. Tá certo? Então, na aula de verminose, aí nós vamos falar da tênia, né, que causa teníase. Nós vamos falar do xistosoma, que causa xistose. Né? Aí vamos falar da lombriga, do verme amarelão, e vamos aproveitar e falar também da elefantíase, né? Que todo mundo tem muita curiosidade com a elefantíase. Né? Então a gente tem que comentar a respeito dela. É uma verminose que é transmitida por picada de mosquito. Né? Então tem que ficar esperto aí. Tá? Filo dos moluscos. Bom, molusco é o terceiro maior grupo, o segundo maior grupo de seres vivos, né? Só perde para os artrópodes, né? Segundo maior grupo de seres vivos. Os moluscos têm como representação animais de corpo mole, né? Daí o nome molusco, animal de corpo mole. E eles têm como representantes caramujo, caracol. Caramujo, caracol, a maioria de vocês é a mesma coisa, mas caramujo é o aquático, tá? Caracol é o terrestre. Tá certo? Que vive na água a gente chama de caramujo, que vive na terra a gente chama de caracol. Então, o pessoal mistura isso aí, nem adianta. As ostras, os mexilhões, polvo e lula. Caramujo e caracol pertence à classe dos gastrópodes. Então está um caracol aqui embaixo, caracol de jardim, modelo de estudo. Ostras e mexilhões pertencem à classe dos bivalves. Por que bivalves? Porque eles têm duas conchas, bivalves, duas conchas. E polvo e lula pertence à classe dos cefalópodes. Então tá aí o polvo, octópode, né, 8 tentáculos, e a lula, decápode, 10 tentáculos. Certo? Gente, tem mais representantes? Tem. Tem mais classes? Tem, mas as três importantes são essas. Gastrópode, bivalve e cefalópode. Esses são os três importantes. Vocês já ouviram falar de animal que libera tinta na água para se esconder de predador e tal? Vocês já ouviram falar disso? Quem é que faz isso? É caracol, ostra ou polvo e lula? Libera tinta na água ali para esconder de predador e tal, que é a tinta escura. É lula, não é, irmãozinho? É polvo e lula. Polvo também tem. Tá? Polvo e lula também tem. Isso caiu no Enem. Isso caiu no Enem. Tá? Isso aí caiu no Enem. Essa função de defesa, né, desse pigmento. Aí é coisa que manjada. Todo mundo já viu isso em documentário. Deve ter desenho animado. Né? Já viu esse negócio.
Entendeu? Então, o Enem vai e me pergunta um negócio desse. Tá bom. Característica embrionária: triblastos, protostomos, celomados. Agora, atenção, hein? Guarda isso aqui. Moluscos são triblastos, protostomos, celomados. Por que tem que guardar isso aí? Porque anelídeo também vai ser assim, artrópode também vai ser assim. Molusco, anelídeo e artrópode, eles têm um forte parentesco na linhagem evolutiva. Molusco, anelídeo e artrópode. Então, um forte parentesco. Tá? Os três são triblastos, protostomos, celomados. O molusco já tem todos os sistemas: circulatório, respiratório, digestivo, excretor e nervoso. Certo? Agora, vamos lá, coisas importantes. Né? Não dá para falar tudo, aqui é coisa em geral. Coisas importantes. Caracol, caramujo, modelo de estudo de molusco. Nos que vivem em terra, que são os caracóis, e nos que vivem em água doce, eles têm pulmões primitivos. Os que vivem em terra e na água doce, eles têm pulmões primitivos. Tá? Caramujo, ostra não, mexilhão não. Tem mexilhão de água doce, para quem não sabe. Tá? Então, os caracóis, caramujos aí, terrestres de água doce, eles têm pulmão primitivo. O que é um pulmão primitivo? Pulmão primitivo, gente, é uma dobra da pele. Você tem aqui a pele, tá? Aí a pele faz uma dobra. E essa parede é fina, úmida, tá? E tem sangue passando aqui. Então, o oxigênio entra nessa cavidade, a parede é fina, úmida, ele atravessa essa parede e vai para o sangue. Então, qualquer cavidade que tem parede fina, úmida e ocorre troca gasosa, chama pulmão. Não precisa ter alvéolo, brônquio, traqueia, não precisa ter essas coisas, não. Um pulmão basta ser uma cavidade, revestimento fino, úmido, sangue passando em volta, tá? E captura oxigênio. Isso é um pulmão primitivo. Certo? Agora, os bivalves, os cefalópodes, os caramujos marinhos, aí eles têm brânquias, igual peixe. Eles têm brânquia igual peixe, guelra, igual peixe. Tá? Eles capturam o oxigênio que está dissolvido na água. O sistema circulatório pode ser aberto ou fechado. O que é um sistema circulatório aberto? Olha esse desenhozinho aqui do lado. Olha. Deixa eu ampliar ele aqui. O sistema circulatório aberto, o sangue sai do coração por uma artéria e retorna ao coração por uma veia. Às vezes nem tem veia, tá? Às vezes são orifícios na parede do coração por onde o sangue entra de novo dentro do coração. São chamados ósteos. Muitas vezes não tem veia, muitas vezes o sangue entra pela própria parede do coração, aberturas que tem na parede do coração. Agora, o senhor Lucas, que é um cara que é especialista em sistema circulatório. Hein, senhor Lucas? O senhor está aí? Estou aqui, Ramon. Está aí? Então, estou falando aí do coração, artéria e veia, Lucas. Está faltando Sim. o quê? Pera. Sistema circulatório tem coração, tem artéria, tem veia. Está faltando o quê? Nesse desenho de cima aí. Entre a artéria e a veia, o que fica? Aqui, ó. Entre a artéria e veia tem o quê? Vasos finos. Isso, vasos. Como é que chama esses vasos finos? Capivaras? Não. Capi o quê? Pera, vou lembrar, eu sei que Capi. Calma, vou lembrar. Marcelo já respondeu, Stephanie já respondeu, Maria Luísa já respondeu. Hã? Capilar.
capilares, né? São os capilares. Então, presta atenção, senhor Lucas. Quando a gente estuda o sistema circulatório tradicional igual ao nosso, o sangue sai do coração por uma artéria, passa nos capilares, vai para a veia, volta para o coração. Beleza? Beleza. Isso a gente chama de circulação fechada. A nossa é assim. Agora, a maioria dos moluscos não tem capilares. Ué, como é que é isso? O sangue sai do coração pela artéria, a artéria abre e o sangue, olha o que ele faz, ó, o sangue passa aqui no meio das células. Esses azuizinhos aí são as células. O sangue passa por aí, ó, no meio das células. Não tem vaso. O sangue banha as células. Então, o vaso é aberto. Tá? A artéria abre, o sangue sai. Depois ele volta para o sistema e circula de novo. Então, isso chama circulação aberta ou circulação lacunar. Aberta ou lacunar. Tá? Então, quando falar de circulação aberta, é isso, sem capilares. É uma circulação que não tem capilares. Então, olha bem. Moluscos. Sistema circulatório aberto, exceto o cefalópode. O que é cefalópode? Polvo e lula. Exceto o cefalópode. Agora, qual que é a vantagem de um sistema circulatório fechado? O sistema circulatório fechado é o nosso, deve ter alguma vantagem, nós somos assim. Qual que é a vantagem do sistema circulatório fechado? Hein? Não ouvi? Não. Não, Stefano. Não é regular a temperatura corporal, não. Apesar que todo mundo tem sistema circulatório fechado, todo mundo tem temperatura corporal constante, tem sistema circulatório fechado. Mas tem animais que têm sistema circulatório fechado e não regulam a temperatura corporal. Tá? Qual que é a vantagem do sistema circulatório ser fechado? Qual que é a vantagem do sangue estar sempre dentro de vasos? Vou mudar a pergunta, porque tem capilar, né? O sistema circulatório fechado tem capilar. O sangue está sempre dentro de vasos. Qual que é a vantagem do sangue estar sempre dentro de vaso? Ele nunca sai do vaso, ele está sempre dentro do vaso. Qual que é a vantagem do sangue estar sempre dentro do vaso, senhor Lucas? Transporte de oxigênio mais rápido? Você passou perto. Mas tem que ter um detalhezinho. O mais rápido aí está certo, mas tem que ter um detalhezinho. O sangue está sempre dentro de vaso, fechado. Não tem capilar. O sangue sai do vaso, depois volta. Tem uma diferença importante aí. Qual que é a vantagem de sistema ser fechado? No sistema fechado, como o sangue está sempre dentro de vaso, o sangue tem pressão. O sangue tem pressão. Se o sangue tem pressão, ele vai mais longe. O sistema circulatório fechado, os capilares, permite que o sangue vá mais longe. Porque quando o vaso sanguíneo abre, a pressão some. Sumiu a pressão, acabou a pressão. Abriu o vaso, acabou a pressão, não tem pressão mais. Certo? Então, quem tem sistema circulatório fechado, o sangue pode ir mais longe, então o animal é o quê? Se o sangue pode ir mais longe, o animal é o quê? Compara esses quatro aí de baixo. Polvo e lula tem sistema circulatório fechado. Caracol, caramujo, ostra, sistema circulatório aberto. Sistema circulatório fechado permite que o sangue vá mais longe. Então, permite que o animal seja maior. Tá? Permite que o animal seja maior. Então, polvo e lula são animais muito maiores do que caracóis e ostras. Certo? Então, os animais grandes que a gente tem aí no planeta, são todos esses que têm um circulatório fechado. Então, dentro dos moluscos, só os cefalópodes.
que tem sistema circulatório fechado, são os maiores. Anelídeo, próximo filo que a gente vai estudar, sistema circulatório fechado. Aí você tem o mioxu lá, o mioxu dá 1,20 m, 1,5 m. Tá? Pode chegar a 1,20 m, 1,5 m o mioxu. E os vertebrados. Que aí você tem peixes gigantescos aí, tubarão, certo? Anfíbios podem ser grandes, répteis, dinossauros já existiu, jacaré, crocodilo, aves, avestruz, mamíferos, baleia, certo? Então são animais que têm um circulatório fechado. Cefalópodes, anelídeos e vertebrados. Isso permite ter um maior tamanho. Tá? Permite um maior tamanho do corpo. O sangue vai mais longe, tem pressão. No sangue dos moluscos tem pigmento. Pigmento hemoglobina, que é um pigmento vermelho, vocês conhecem muito bem, e hemocianina, que é um pigmento azul arroxeado. Azul arroxeado. Então, no sangue dos moluscos tem pigmento para transportar oxigênio. No sangue dos moluscos tem pigmento para transportar oxigênio. Hemoglobina e hemocianina. Hemoglobina é vermelha, hemocianina azul arroxeado. Hemoglobina, vermelho, tem um átomo central de quê, hein? Qual metal? Qual átomo de metal tem na hemoglobina? Qual átomo de metal tem na hemoglobina? Bernardo respondeu ali no privado, ferro. Beleza, Bernardo. E a hemocianina, que é azul arroxeado, tem átomo de qual metal? A hemocianina azul arroxeada tem átomo de qual metal? Hemocianina. Átomo de qual metal? Stephanie respondeu cobre. Muito bem, Stephanie. Cobre. Lucas respondeu cobre também. Tá? Então, a hemoglobina tem átomo de ferro. Hemocianina tem átomo de cobre. Você sabe que tem umas formas iônicas do cobre que são azuis, né? O cobre 2+, em meia cor, por exemplo, é azul. Você podia ter usado isso para tentar fazer uma correlação aí. Os moluscos têm rim simples. O que é o rim simples? O rim simples é uma estrutura arredondada, tá? Uma estrutura arredondada que ela tem um canalzinho que leva os excretas para fora. Então, essa estrutura pega os excretas, a amônia e tal, né? Somente amônia, o molusco tem muita amônia como excreta, pega os excretas é igual a amônia, filtra, tá? Manda nesse canalzinho e manda para fora. Então, isso é o chamado rim simples. E tem o sistema nervoso com gânglios. Tá? Sistema nervoso ganglionar. 3 pares de gânglios. Tá certo? 3 pares de gânglios. Um gânglio na região da cabeça, tá? Que seria isso aqui, ó. Ele é um par de gânglios na região da cabeça. Um par de gânglios lá dentro da concha, onde estão as vísceras, chamada massa visceral, e um par de gânglios no pé. Então, são 3 pares de gânglios, cabeça, pé e massa visceral. Tá? Cabeça, pé e massa visceral. Cabeça, pé, massa visceral. 3 pares de gânglios. Tá? Então, o sistema nervoso ganglionar, com gânglios, então, na cabeça, pé e massa visceral. Tá certo? Então, é isso. Tá? O molusco é isso aí. É um filo importante. Tá? Na aula de doença, nós vamos falar de molusco, por causa dos caramujos que transmitem a xistose, né? Então, é um negócio bom para perguntar em prova. Né? Que a gente tem mosquito, barbeiro, que transmite doença, né? São artrópodes. Mas a gente tem caramujo que transmite doença também, transmite xistose, tá? Importante. Então, molusco é isso, tá? Fique de olho ali na circulação aberta, na circulação fechada. Quem tem circulação fechada, deixa eu relembrar vocês aqui, quem tem circulação fechada são os cefalópodes, os anelídeos
e os vertebrados. Tá? Anelídeos nós vamos falar agora, ó, filo dos anelídeos, vamos falar agora. Tá? E vertebrado vai ser semana que vem. São os que têm circulação fechada. Cefalópode, moluscos cefalópodes, polvo, lula, anelídeo e vertebrado. Tá? O resto da turma, ó, basicamente circulação aberta. Ou então não tem circulação. Filo dos anelídeos. O mais correto é chamar de anélido. O mais correto é chamar de anélido, mas ninguém chama de anélido. Aí eu vou dar aula, chamo de anélido, vem os alunos me corrigindo. Ah, não é anélido não, professor, é anelídeo. Não, o nome certo é anélido. O nome certo é anélido. Por que anelídeo está errado? Por que anelídeo está errado? Filo dos anelídeos. Por que anelídeo está errado? Já falamos sobre isso. Duvido que vocês lembram, mas já falamos sobre isso. Anelídeo é um termo errado. Para filo, é. Eu não posso falar filo anelídeo. Filo anélido. Porque ídeo é a tradução da terminação ide. E terminação de nome científico ide é terminação de família. Família. Lembra disso? Famílias animais terminam o nome em ide. Aí, na hora que traduz para ídeos, hominídeos, os canídeos. Lembra disso? Então, você chamar o filo de anelídeo, está errado, porque ídeo é terminação de família, não é terminação de filo. Tá? Então, o correto é chamar de anélido. Mas, o que adianta? Todo mundo chama de anelídeo. Você vai fazer papel de bobo. Né? Igual a glândula que tem no pescoço. O nome certo dela é tireoide. A glândula do pescoço é tireoide. Tireoide, tireoide, tireoide. O pessoal chama de tiroide. Porque quando tá ruim tem que tirar, né? Tiroide. Estou com um problema na tiroide. Tira ela aí. Né? Então, dicionário aceita o termo tiroide. Está lá. Adianta. O povo fala de um jeito, vai consertar, não tem jeito não. Então, anelídeo, tá valendo. Mas o certo é anélido. 3 representantes principais. Minhoca. Minhoca, classe Oligoqueta. Minhoca. Nereis, gênero Nereis, Nereide, Poliqueta. E sanguessuga Irudíneo, Aqueta. Ramon, queta? Que diabo é esse negócio de queta? Oligoqueta, poliqueta, aqueta. Que diabo é esse negócio de queta? Queta, gente, são cerdas. Cerdas, pelinhos. Os poliquetas têm muitas cerdas em volta do corpo. Os oligoquetas têm poucas cerdas. Olha uma minhoca ampliada aqui, esses pontinhos embaixo aqui são cerdas. São poucas e muito pequenas. Tá? Você passa a mão, você sente que elas estão lá, mas a olho nu você não vê, não. Certo? Então, oligo quer dizer pouco, queta, cerda. Poucas cerdas. Poliqueta, muitas cerdas. E os irudíneos são aquetas, sem cerda. Eles não têm cerda. Tá? Então, irudíneo é sanguessuga. Características embrionárias. Ó, triblástico, protostomo, celomado, igual molusco, igual artrópode, que está chegando aí. Tem todos os sistemas, circulatório, respiratório, digestivo, excretor, nervoso. Minhoca louca, que é essa sujeita que está aqui do lado, esquematicamente aberta aqui embaixo também. Minhoca louca, modelo de estudo. A minhoca louca ela é nativa do Havaí, veio aqui para o Brasil, se deu bem. Veio em mudas e abacaxi, espalhou no Brasil inteiro. É que a minhoca nervosa, você arranca do chão, sai pulando, feita desesperada.
É a minhoca louca. Nós temos umas minhocas bobas no chão também, mas a minhoca louca é uma nervosona. Ela respira pela pele. Respiração cutânea. Presta atenção, agora tem um detalhezinho aqui. Passando para o lado errado. Nas esponjas, o oxigênio pode atravessar a pele e chegar até as células. Ou pode entrar, atravessar as células, chegar lá, em todas as células. Nas esponjas, nos quinidários, o oxigênio pode chegar, atravessar ali e chegar nas células. Isso é respiração cutânea? Isso é respiração cutânea? Não. Não, isso não é respiração cutânea. Quando eu fiz vestibular, na época aí, igual vocês estão fazendo, vestibular e tal, eu confundi esse negócio também. Ninguém nunca me explicou esse trem direito. Eu achava que passou oxigênio pela pele é respiração cutânea. Mas não é não. Tá? Respiração cutânea é quando a pele, olha aqui, ó, olha o desenhozinho aqui, ó, esquemático. A pele é fina, úmida e cheia de vaso sanguíneo embaixo dela. Aí o oxigênio atravessa a pele, vai para o sangue e do sangue ele espalha pelo corpo. Isso é respiração cutânea. A pele é fina, úmida, vascularizada. Tá? O oxigênio atravessa a pele, cai no sangue, liga no pigmento aí, hemoglobina, hemocianina, pigmento que for. O oxigênio liga no pigmento, espalha pelo corpo e distribui. Tá? Então, pele fina, úmida, vascularizada. Então, quando isso acontece, o animal tem respiração cutânea. Tá? O oxigênio atravessa a pele, cai na corrente sanguínea e espalha pelo corpo. Agora, porífero, quinidário, plateuminto, nematodo, eles não têm vaso sanguíneo, eles não têm sistema circulatório. Eles não têm vaso sanguíneo. Então, o que acontece? O oxigênio atravessa a pele e vai direto para as células. Ele não cai de corrente sanguínea. Então, aquela situação lá de porífero, quinidário, plateuminto, nematodo, é troca gasosa por difusão. Aquilo chama troca gasosa por difusão. Tá? O oxigênio difunde, ele entra na célula, sai da célula. Mas ele não cai de corrente sanguínea porque eles não têm corrente sanguínea. Eles não têm pigmento para transportar oxigênio, não tem nada disso. Tá? Então, respiração cutânea é quando a pele é adaptada para a captura do oxigênio. A pele é fina, úmida, vascularizada. Minhoca é o grande minhoca, sanguessuga, é o grande exemplo de animal aí que tem respiração cutânea. Mas tem um outro animal que vocês conhecem que tem respiração cutânea importante. Tem um outro animal que vocês conhecem que tem respiração cutânea importante. Qual que é? Não é desses filos aí, não. Qual animal que também respira pela pele? Que a pele é fina, úmida, vascularizada. Lívia respondeu aí, anfíbio, sapo. Sapo, rã, perereca, certo? Então, eles respiram pela pele. A pele é fina, úmida, vascularizada. Tá? É vertebrado. Nós vamos falar na próxima aula. Tá certo? Então, isso é respiração cutânea. Tá bom? Então, guarda isso. Respiração cutânea. O oxigênio atravessa a parede do corpo, cai na corrente sanguínea, espalha pelo corpo. Agora, simplesmente o oxigênio atravessar a parede e ir direto para a célula, aí chama troca gasosa por difusão. Porífero, quinidário, plateuminto, nematodo. Tá bom? Cuidado com isso, tá? Sistema circulatório fechado. Fechado. Por isso que eu falei, minhoco sul, pode chegar a 1,5 m.
Então, no sistema circulatório fechado, olha que interessante aqui, ó. Acompanha aqui, ó. Tem um vaso que passa pelas costas da minhoca. Tem um vaso que passa pela barriga da minhoca. E tem 5 vasos ligando esse vaso dorsal no vaso ventral. Deixa eu ampliar aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui. Olha os 5 vasos lá, tá vendo? Tá vendo? 5 vasos. 5 do lado de cá e 5 do lado de lá. Então são 10. Esses vasos, o que eles fazem? Eles contraem e empurram o sangue. Eles contraem e empurram o sangue. O Lucas, que é especialista em sistema circulatório, o que é um vaso que contrai e empurra o sangue? O que é o vaso que contrai e empurra o sangue? Que nome que ele recebe? Um vaso que é capaz de contrair e empurrar o sangue. Que nome que a gente dá para ele? Uai, aqui que você acabou de falar dele lá? Como é que não? Vaso que contrai e empurra o sangue. Você tem no seu corpo algum vaso que contrai e empurra o sangue? Uai, tem, velho. Qual? Como é que chama? Vou responder você no privado aí. Não, 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 não. Não. Vamos aberto. Vem cá, o que empurra o sangue no seu corpo, Lucas? Uai, coração bombeia o sangue, velho. Então, Então, todo vaso que contrai e empurra o sangue, todo vaso que contrai e empurra o sangue é um coração. tá. Entendeu? Todo vaso contrai e empurra o sangue. Então, esse é o conceito Ele de queria coração. responder no privado. Lívia respondeu no privado aqui, mas não é isso, não. Esse aí não contrai, não, Lívia. Tá? Então, parece bobagem. Parece bobagem. Quando a gente dá aula de sistema circulatório, eu estou enchendo o saco de Lucas, porque Lucas está estudando sistema circulatório. Tá? Então, quando a gente estuda o sistema circulatório, a gente vê a definição de coração, artéria, veia e capilar. E a gente não liga para isso. Principalmente a definição de coração. Você, coração. Eu sei que é coração, eu tenho coração, eu sei que é coração. Tá, mas a definição de coração é um vaso que contrai e empurra o sangue. Então, esses 5 vasos desse lado e os 5 do lado de lá, eles contraem e empurram o sangue. Então, eles são corações. Mas eles são compridos, mas não interessa. Interessa é que ele contrai e empurra o sangue. Então, são corações. Então, por isso que ele fala que a minhoca ela tem 10 corações. Tá? Ela tem 10 corações. Então, o sistema circulatório fechado, com 10 corações em forma de tubo, tubulares. Tem pigmento, hemoglobina e hemocianina no plasma também. A excreção é feita por nefrídeos pares. A excreção é feita por nefrídeos pares. A turma da tarde eu fui explicar isso aí para eles, não ampliei e falei bobagem para eles. Eu não ampliei o desenho e falei bobagem. Porque o nefrídeo quase sempre é representado em verde. Então, eu achei que era o nefrídeo. Não é, não. Isso aqui é vesícula seminal. Isso aqui é de reprodução. Nefrídeos estão aqui em roxo. Eu não ampliei o desenho e aí eu bobiei. Então, aqui, esse aqui são os nefrídeos. Eles parecem pequenas cornetas, tá vendo? Tem uma abertura deles aqui igual uma corneta. Eles pegam, excreta, filtra e manda para fora a urina. Tem um par em cada segmento. Você vê que o corpo da minhoca é todo dividido em segmentos, né? Então, tem um par por cada segmento. A minhoca louca tem mais ou menos 6 segmentos. Então, tem 200 nefrídeos para pegar o excreto e mandar para fora. Cada um funciona como se fosse uma espécie de uma corneta. Ele pega o excreto, filtra, manda para fora. Tá? Então, isso é chamado nefrídeo. E tem o sistema nervoso ganglionar com cordão nervoso ventral. O que é isso? Esse amarelo aqui é o gânglio cerebral. Deixa eu apagar aqui o sistema circulatório, senão vocês vão bagunçar. Deixa eu apagar aqui o circulatório, os corações.
Então, olha só. Esse vermelho aqui, ó, marcar de novo. Seu gânglio cerebral tem um de um lado e outro do outro. São dois gânglios, um de um lado e outro do outro. Igual planário. Do gânglio cerebral, olha aqui, ó, sai um cordão nervoso ventral. E se você olhar o cordão nervoso ventral, ele tem várias dilatações, tá vendo? Ele tem vários gânglios. Então, a gente chama de cordão nervoso ganglionar ventral. Então, atenção, tá? Gânglio cerebral, cordão nervoso ganglionar ventral. Ramon, por que você está dando ênfase para isso? Eu estou dando ênfase para isso porque a artrópode também é assim. Isso é uma coisa que não é só de anelídeo, não. A artrópode também tem cordão nervoso ganglionar ventral. Tá? Tem cordão nervoso ganglionar ventral. A artrópode. Tá certo? Então, anelídeo é isso, tá bem geral, tá? Chamaria bastante atenção aí, né? Para os representantes, especialmente sanguessuga. Se é sanguessuga, ela tem substâncias na saliva que, quando ela chupa o sangue da gente, essas substâncias dificultam, né, a coagulação do sangue, para ela poder chupar mais sangue. Tá certo? Então, isso é interessante, parece muito improvável isso aí, né? Substâncias presentes na saliva da sanguessuga, que podem ser usadas para evitar a coagulação do sangue e tal. Respiração cutânea é importantíssimo, sistema circulatório fechado importantíssimo, nefrídeo importantíssimo, sistema nervoso ganglionar ventral, cordão nervoso ventral, importantíssimo, anelídeo. Tá? Bom, aí vem o filo dos filos, né? Mais de 1 milhão de espécies. E desse mais de 1 milhão de espécies, 1 milhão é inseto. É inseto. Inseto é o maior grupo dentro dos artrópodes. Artrópode significa pernas articuladas. Pernas articuladas, artrópodes. Pernas articuladas, artrópodes. Tá? Não é só perna, não. Perna, antena, asa, se tiver. Tá? São apêndices articulados. Os apêndices aí se articulam com o corpo. Então, artrópode. Artrópode, então, ele tem duas coisas importantíssimas, tá? Identificam o artrópode. Apêndices articulados e o corpo revestido por um exoesqueleto de quitina. Né? Inseto é o maior grupo, já falei, inseto é o maior grupo dos artrópodes, é a maior classe de seres vivos, tá? Mais de 1 milhão de espécies, né? São insetos. Agora, o corpo revestido por um esqueleto de quitina é apêndice articulado. Esse esqueleto de quitina, ele se assemelha a uma armadura. Então, quando o animal cresce, esse esqueleto não cresce, não. É igual uma armadura aqueles medievais lá e tal. Certo? Então, olha o que acontece, olha só. Olha esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui está doidinho para cair na prova do Enem, tá? Isso aqui está doidinho para cair na prova do Enem. Gráfico em zoologia? Que é isso, meu pai eterno? O gráfico cabe em qualquer lugar. Tá? Então, olha só, os não artrópodes, nós, por exemplo, à medida que o tempo vai passando, nós vamos aumentando de tamanho. Aí chega mais no final da vida e você vai estabilizando. Agora, a artrópode, ele não aumenta de tamanho. Só quando ele troca o esqueleto. Então, de tempos em tempos, o artrópode tem que trocar o esqueleto, porque quando ele está preso dentro daquela armadura, ele não cresce. É para inchar um pouquinho e tal, mas ele não aumenta muito de tamanho. Então, ele vai crescer quando ele troca o esqueleto. Então, isso é chamada equidise. Equidise, conhecida também com o nome de... Muda? Muda, né?
Equidiesel muda. Tá? Equidiesel muda. Então, isso é característica importantíssima de artrópode, gente. Isso é característica importantíssima de artrópode. O exoesqueleto de quitina, os apêndices articulados e a troca de esqueleto para favorecer o crescimento deles, que é a muda ou equidise. Tá? Os artrópodes são organizados em 5 classes atuais, tá? Que são os insetos, está aí um representante de inseto, que é a formiga. Formiga, a vespa aqui embaixo, tem uma vespa, uma abelha aqui, né? Gafanhoto, barata, besouro, joaninha, tá? Tudo isso é inseto. Os aracnídeos, o principal representante são as aranhas, né? Aranhas e escorpiões. Os crustáceos, camarão, lagosta, siri, caranguejo. Tal. A lacraia, olha a lacraia aqui embaixo, ó. Quilópode. Olha o gangolô aqui embaixo, diplópode. Quilópode e diplópode a gente quase não fala, né? Então, eles aí embaixo. Tá? Deixa eu ampliar a turma aqui. Ó. Então, esse é quilópode e diplópode. Quilópodes são venenosos, tá? A ferroada deles é bastante dolorida. Agora, o diplópode, o gangolô, conhecido também como piolho de cobra, é bom pra caramba, não faz nada. Crustáceo, está aí um camarão, com suas pernas articuladas, suas 4 antenas, tá vendo? 2 grandes, mais 2 pequenas aqui, 4 antenas. A aranha, com suas 8 patas. Isso aqui não é antena, a aranha não tem antena, isso aqui chama pedipalpo, não tem função de antena. E tem as quelíceras também, por onde a aranha inocula veneno. E aí o inseto com a cabeça, tórax e abdômen, que são as 3 divisões do corpo, par de antenas e pode ter asa, né? Nem todo inseto tem asa, né, gente? Graças a Deus, alguns insetos, como pulga, por exemplo, piolho, por exemplo, não tem asa, né? Graças a Deus. Imagina piolho tivesse asa. Só falta essa. Depois da pandemia, vem uma mutação dos piolhos e surgem os piolhos com asa. Aí acabou. Aí podemos desistir desse planeta e mudar para outro. Né? Aí não vai ter jeito para nós, não. O sistema circulatório é aberto, tá? Sem pigmento nos insetos. Os insetos não têm pigmento. Tá? O transporte de oxigênio nos insetos ele não é feito pelo sangue, ele é feito por um sistema de tubos especiais chamados traqueias. Tá? O transporte de oxigênio nos insetos é feito por traqueias. São tubos especiais que abrem na pele deles, no revestimento deles, no exoesqueleto deles. O oxigênio entra e chega até as células. Não tem pigmento no sangue de inseto, não. Tá? Excreção é feita por chamados túbulos de Malpighi, que são tubos que estão ligados ao intestino. São tubos ligados ao intestino, eles pegam os excretas e lançam no intestino. E o sistema nervoso é ganglionar ventral igual de anelídeo. Tá? Bom, vamos detalhar um pouquinho mais artrópode. Vocês estão vendo que eu estou usando um slide para cada filo, né? Justamente para não falar demais, porque assunto é que não falta aqui. Mas artrópode tem que usar 2 slides, não tem jeito. Tá? Então, os 3 maiores classes de artrópodes. Os insetos, corpo dividido em cabeça, tórax, abdômen. Cabeça, tórax, abdômen. Cabeça, tórax, abdômen. Do tórax é que saem as pernas. As pernas saem do tórax, tá? Elas vêm aqui, elas saem aqui do tórax. Não tem perna saindo do abdômen, não. Tá? Cabeça, tórax e abdômen. Se tiver asa, sai do tórax também. Insetos têm 3 pares de patas. Então, você está vendo o besouro aí, ó, 3 patas de um lado, 3 do outro. A pulga e o piolho. 1 par de antenas. Da pulga não dá para ver, do piolho está dando para ver aqui. Do besouro está um por lá para cá, outro para cá, as 2 antenas. E asa, pode não ter asa, que é o caso de pulga e piolho, graças a Deus. Né? 1 par de asas, 1 par, hein, gente? Não é uma asa, não. Imagina um bicho com uma asa, ia ficar muito estranho, né? Então, é 1 par de asas, tá? Pernilongo e mosca.
Mosca mosquito, que a gente fala, né? Mosca e mosquito, eles têm um par de asas só. Agora, todos os outros insetos que têm asa têm 2 pares de asas. E inseto é o maior grupo de animais. Crustáceo. Cabeça fundida com tórax, cefalotórax. E o abdômen. Tá? Então, isso que você está vendo aqui, ó, por cima aqui do caranguejo, é o cefalotórax. O abdômen está por baixo, dobrado por baixo do corpo dele. Você está vendo por cima, você está vendo isso aqui, ó. Você está vendo o cefalotórax, o abdômen está dobrado aqui por baixo. Então, o cefalotórax e abdômen, tá? Em crustáceo. 5 pares de patas ou mais. Olha aqui o caranguejo, ó. 1 pata, 2, 3, 4, 5. Ué, essa garrinha aí é pata? É. A garrinha do caranguejo do siri é pata. Isso aqui é um caranguejo. Isso aqui é um siri. 2 pares de antenas, igual eu mostrei aqui no camarão, né? Tinha um par de antenas grandes, um par de antenas pequenas. Aqui não está dando para ver de todos. Tetráceros, né? 4 antenas, tetráceros. Não tem asa. Tá? E os apêndices são birremes. O que quer dizer apêndice birreme? Quando tem uma perna, por exemplo, saindo aí do corpo do crustáceo, perna para um lado, perna para o outro, essa perna ela tem um prolongamento menor aqui por dentro. Então, todos os apêndices, pernas, antenas, elas são formadas de 2 prolongamentos, maior ou menor. Às vezes, esse menor não fica visível ou transforma em outra estrutura. Então, isso é chamado apêndice birreme. Ramon, oi. Você falou ali caranguejo e siri, eu não entendi, não. Esse aqui é o caranguejo, o outro ali é o siri? É, isso mesmo. Qual que é a diferença? Estou vendo diferença, não é? Mesma cor, mesmo formato. Estou vendo diferença caranguejo e siri, não. Qual que é a diferença que tem entre caranguejo e siri? Vamos ampliar isso aqui. Ó. Qual que é a diferença que tem entre caranguejo e siri? Por que o primeiro é um caranguejo e o segundo é um siri? Muita gente acha que é o formato do corpo, por isso que eu escolhi esses 2 aí, que tem um formato do corpo parecido. Isso é Seria o foda. da pata? Oi? A diferença na pata? Exatamente, a última pata. O caranguejo anda. Ele anda em areia, ele anda de pedra. Então, as patas de locomoção dele, que é a primeira par de patas, é para pegar alimento, né? Se defender é pegar alimento. Mas as 4 patas aqui de locomoção, tá vendo, Lucas? Elas terminam todas em pontinha. Para ele andar em cima de pedra, areia, etc. Agora, o siri, ele nada. Ele nada. Ele está dentro da água o tempo todo, ele não vem para a terra, não. Então, olha aqui, ó. A última pata dele parece um remo para empurrar a água, para ele nadar. Tá certo? Então, ele nada, ele tem essa nadadeira aí. A última pata dele aí é uma nadadeira. Tá certo? Então, a diferença está no formato aí das patas, né? A última par de patas. Certo? Ô, gente, aí eu aproveitei aqui, morro de medo dos caras perguntar um trem desse, e você se Ferrari. Tatuzinho de jardim, famoso tatu bolinha, é crustáceo, hein, gente? Tatu bolinha é crustáceo. Tá? É crustáceo. Tá certo? Ele tem 2 pares de antenas. Só que um par pequenininho a gente não enxerga, fica por debaixo da carapaça. A gente não enxerga, mas ele é um crustáceo. E tem esse outro bicho aqui também, que é marinho, ele fica no litoral rochoso, parece uns vulcãozinhos. O bicho fica lá dentro, chama craca. Isso chama craca. É um É o que dá em crustáceo navio, também. de casco de navio, não Dá é? em casco de navio, casco de tartaruga, tá? Então ele chama craca, é um crustáceo. E muita gente acha que é molusco, né? Porque tem concha. Tem uma concha calcária em volta. O pessoal acha que é um molusco, não é não. Isso aqui é um crustáceo. Então, eu tenho uma certa preocupação. A prova do Enem é uma prova nacional e a gente mora em Minas Gerais. Então, a gente não tem caranguejo, siri, craca,
né? A gente não tem isso por aqui. Então, é um monte de medo dos caras dar uma escorregada lá e perguntar. Um organismo desses aí, que quem está na praia sabe, quem mora em Minas Gerais não sabe, não. A gente entende de quê aqui em Minas Gerais? Hein? O que a gente entende bastante aqui em Minas Gerais? Nada. Comida. Pão de queijo e queijo. Né? Pão de queijo. Se cair pão de queijo na prova do Enem, é conosco mesmo. Cair questão sobre queijo é nós mesmo. Agora, nós entendemos de minérios também, né? O nome do nosso estado vem das minas, né? Apesar que tem gente que nem percebe que é, né? Mas nós temos questão dos nossos minérios importantes aí. Bom, aracnídeo, cefalotórios e abdômen também. Agora, o cefalotórios de aracnídeo pode ser chamado de prossoma. E o abdômen pode ser chamado de opistosoma. Mas se você quiser chamar de cefalotórios de abdômen, tá beleza, tá? Não tem problema não, tá? Então, prossoma e opistosoma é opcional. Você pode chamar de cefalotórios de abdômen. 4 patas, 4 pares de patas, né? 8 patas, tá? E aí vem outro negócio aqui para vocês se preocuparem. Eu acabei de falar para vocês que a garra do caranguejo, do siri, são patas, mas a garra de escorpião não é não. Tá? A garra de escorpião não é não. Aqui desse lado está meio embolado as pernas dele aqui, mas do lado de lá eu acho que dá para ver melhor. Tem uma perninha ali, tem uma perninha ali, tem uma perninha ali, tem uma perninha ali. O lado de cá está meio embolado aqui na frente, aqui, porque a garra passou na frente, está meio embolado. Mas são 4 de um lado, 4 do outro. São 8 patas. A garra do escorpião não é pata, ela chama pedipalpo. Palpo ou pedipalpo. Ela não é pata, tá? Então, cuidado com isso aí. Que o sujeito, às vezes, vê o escorpião do lado do caranguejo, aí sai contando, né? Pessoal, é igual, ué. Tem 2 garras mais 4, 2 garras mais 4. Não, essa garra aqui não é pata, não. Do caranguejo siri é. Tá? Então, toma cuidado. E tem um rapazinho aqui embaixo, muito perigoso, que é um aracnídeo também. Né? Tem esse bichinho aqui, muito perigoso. Que bicho é esse aqui? Bicho é esse? Hã? Carrapato? Carrapato. Gente, muito cuidado, hein? Pulga e piolho são insetos. Carrapato é aracnídeo. Ah, não é aracnídeo. Não, não. Aracnídeo também, tá? Ídio é terminação de família. Aracnídeo é classe. Tá? O certo é falar aracnídeo. Certo? Igual aquele negócio do anelídeo. Então, toma cuidado, tá? Pulga e piolho são insetos, carrapato é aracnídeo. Ah, lá em casa, Ramon, tá cheio de escorpião. Aí eu usei um inseticida para matar o escorpião. Vai dar merda. Escorpião não é inseto. A maioria dos inseticidas bloqueia o sistema respiratório, que são aqueles canaizinhos que eu falei, que levam oxigênio, nos insetos. A maioria dos inseticidas domésticos aí que vocês usam bloqueiam a respiração dos insetos. Só que a respiração de aracnídeo é diferente. Então, inseticida não mata escorpião, não. Ah, eu peguei uma lata de inseticida, despejei em cima do escorpião, ainda bati nele com a lata. Não. Aí é outra história, né, filho? Aí mata. Né? Mata até uma pessoa. Aí chama-se intoxicação. Aí é outra história. Tá? Mas se você tem escorpião na sua casa, se aplicar inseticida, você vai piorar a situação. Por quê, Ramon? Porque escorpião come barata. Escorpião come barata viva. Se você aplicar inseticida, você mata as baratas, que são insetos. Aí o escorpião fica doido procurando barata, começa a andar pela casa e aí ele vai para sua cama, dentro do seu sapato. E aí provoca acidente. Aliás, essa semana nós tivemos alguns acidentes importantes com o escorpião aqui no estado, né? Não sei se vocês viram no noticiário. Tá? Aconteceram alguns incidentes importantes com o escorpião aqui no estado. Tá certo? O pessoal já costuma falar que esses meses aí, agosto, setembro, é mês de escorpião. Né? Tempo seco, o escorpião gosta. Tá?
Então, são 4 pares de patas, não tem antena, não tem asa e não tem mandíbula. Tá? Em vez de mandíbula, eles têm quelíceras. Então, aqui, ó, isso aqui na frente, eu já havia mostrado, isso aqui, ó, onde ela inocula veneno, chama quelícera. Tá? Então, tá os pedipalpos, que aí no escorpião tem garra, né, que é a garra do escorpião. Pedipalpo, pau. E a quelícera onde inocula veneno. Agora, o escorpião não inocula veneno, é pela quelícera, não, né? O escorpião inocula veneno por onde? Por onde que o escorpião inocula veneno? Pela cauda? Pela pontinha da cauda, o chamado aguilhão. Aguilhão, A-G-U, ilhão, aguilhão, tá certo? Aqui que ele inocula veneno, tá certo? Aqui, pontinha da cauda aqui, né? Glândula de veneno dele está aqui. Ah, o número de segmentos da cauda do escorpião tem nada a ver com a idade dele, não, tá? Tem nada a ver. Todo escorpião é desse jeito aí. Tá? Tem esses 5 segmentos mais o aguilhão. Todo escorpião. Tá? Tem nada a ver com a idade dele. Aquele negócio de chocalho da cascavel tem a ver com a idade da cascavel. O chocalho da cascavel tem anéis, né? Aí o pessoal fala que cada anel é 1 ano. Não é bem assim, não. Mas quanto mais anéis tem, mais velha é a cascavel. Agora, no escorpião tem nada a ver, tá? Isso aí tem nada a ver com a idade do escorpião. Certo? E o último filo de hoje, então, o filo dos equinodermas, né? Que os representantes é estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, são organismos exclusivamente marinhos, não tem equinoderma de água doce nem terrestre, são exclusivamente marinhos. Então, estrela do mar pertence a uma classe chamada asteroideia, ouriços são os equinoides, pepinos são os holoturoides, tem outras classes aí também. Agora vem cá, característica embrionária, muito importante, ó. Triblásticos, deuterostômios celomados. O que é deuterostômio? Blastóporo dá origem ao ânus. Ah, por que isso é importante, Ramon? Olha bem, eu acabei de falar com vocês que molusco, anelídeo e artrópode, são triblásticos protostômios celomados. Ó, molusco, anelídeo, artrópode. Triblástico, protostômio, celomado. Ó, não vai nem mudar de lugar, ó, nos 3 slides. Ó. Triblástico, protostômio, celomado. Agora, equinoderma, triblástico, deuterostômio, celomado. E os cordados, que somos nós, também. Também. Espera aí, Ramon. Você está querendo dizer que nós somos parentes da estrela do mar? Somos. Na linha evolutiva dos animais, a gente tem uma bifurcação. Um lado foi molusco, anelídeo, artrópode. E o outro lado, equinoderma cordado. Então, nós temos um parentesco com equinoderma. Nós somos mais parentes de equinodermas do que dos besouros, por exemplo, que são artrópodes, estão no outro ramo. Tá? Estão no outro ramo. Sistemas estão todos presentes, circulatório, respiratório, digestivo, excretor nervoso, tem todos os sistemas, mas o sistema circulatório deles é pouco desenvolvido, por isso que está com a letrinha mais clara. O sistema circulatório deles é pouco desenvolvido, não tem importância nenhuma. Tá? Os equinodermas. Ah, gente, esqueci de falar a origem do nome equinoderma. Importante demais. Equino quer dizer espinho. Derma quer dizer pele. Então, eles têm espinhos na pele. Então, a estrela do mar tem, o ouriço do mar tem, o ouriço, então, nem se fala, né? O ouriço está cheio, né? Então, tem espinhos na pele. Equino, espinho. Derma, pele. Estou falando isso porque tem aluno que acha que equino vem de equino. Ah, os equinodermas. Equinodermas. Dá um exemplo de equinoderma. Cavalo marinho, não. Cavalo marinho é peixe. O mais estranho que possa parecer, cavalo marinho é peixe. Tá? Não tem nada a ver com equino, não. É equino.
espinho, derma, pele, equinoderma. Tá? Então, eles têm simetria bilateral na larva e depois simetria radial no adulto. Né? Simetria radial, divide o corpo de várias maneiras aí, né? Em duas metades iguais. Os equinodermas, o sistema circulatório deles é mal desenvolvido, mas eles têm um negócio que compensa, chama sistema ambulacrário. O sistema ambulacrário é um sistema, tá ele aqui, ó. Isso aqui seria dentro de uma estrela do mar, entra a água aqui por cima, essa água distribui por esses canais e ela vai para dentro desses pezinhos. Esses pezinhos enchem de água e eles prendem no substrato, na rocha, seja lá onde for. E ela usa esses pezinhos, então, para locomover. Então, o sistema ambulacrário é um sistema de locomoção. Mas ele pode ajudar na captura de alimento, ele pode ajudar na camuflagem, ele pode ajudar em várias coisas. Tá? Tem um videozinho curto lá no canal, que eu filmei uma estrela do mar, a gente estava na praia, eu filmei uma estrela do mar, e é um videozinho, 10 segundos, só mostrando esses pezinhos ambulacrários, prendendo no vidro, eu estava dentro de um vidro com água do mar, foi na praia, depois eu soltei a estrela do mar, tudo, matei ela, não, tá? Foi só para te fazer aí filmar e soltei. E aí mostra os pezinhos ambulacrários lá, tá? Inclusive está com som, eu não tirei o som nem nada, está com som. A Andréia está falando lá do lado. Ah, Ramon, não sei o que. Tá? 10 segundos de vídeo, está lá no canal, eu mando o link para vocês depois. Certo? Mostrando esses pezinhos, como é que eles funcionam. Eles prendem como ventosas na parede de vidro e o bicho se locomove. Na boca dos equinodermas, especialmente nos ouriços, onde é mais desenvolvido, tem um conjunto de 5 dentes. Olha aqui, ó. São 5 dentes rodeando a boca. A boca está aqui no meio. Certo? São 5 dentes. Esses 5 dentes são presos por musculatura. Formam uma estrutura chamada lanterna de Aristóteles. E esses dentes são fortes, são poderosos. Eles trituram conchas, corais, que são os alimentos preferidos da estrela do mar, do ouriço do mar. Lanterna de Aristóteles. Então, o sistema ambulacrário, lanterna de Aristóteles, está falando de equinoderma. São exclusivamente marinhos. Exclusivamente marinhos. Então, você vai perguntar, qual animal que não se encontra no Lago Paranoá, em Brasília? Equinoderma. Lá não tem. Tá? Gente, eu coloco em prova de vez em quando, e sempre tem uns cabelos de égua que cai, tá? A gente coloca essa pegadinha de prova aqui, vê que é tanto de aluno caindo na pegadinha. Lanterna de Aristóteles é encontrada em qual animal? Lanterna de Aristóteles é encontrada em qual animal? Aí tem lá a letra A, a letra B, né? Tem lá as alternativas lá, né? Tem lá as alternativas, né? Aí você põe na letra A lá, ó, você põe lá, vagalume. Ah, bom. É um tanto de aluno marcando vagalume. Lanterna de Aristóteles em vagalume. O que é isso? Ah, mas lanterna, vagalume tem luz. Ô, filho, tem nada a ver uma coisa com a outra. Vagalume é inseto. É um besouro, inclusive. Tá? Lanterna de Aristóteles é esse dente aqui para triturar alimento em boca de equinoderma. Tem nada a ver com isso. Certo? Bom, então por hoje a gente parou aqui, ó, faltando 5 minutos aqui para 10h15, que seria nosso horário. Então paramos por aqui. Tá? Eu vou salvar, vou enviar para vocês esse arquivo. Vou colocar a gravação lá no canal. Deixa eu parar aqui a gravação.